Então, para procedermos ao rebatimento, ou seja, à verdadeira grandeza de um destes três planos, vamos começar por utilizar aquilo que se denomina pelo método triângulo fundamental. O triângulo fundamental vai-nos permitir fazer, então, o rebatimento, ou seja, a verificação da verdadeira grandeza de qualquer um dos três planos que aqui está, com a vantagem que nós temos na perspectiva, que é esta, que, volto a frisar, é uma perspectiva isométrica. E sendo isométrica, tem os ângulos que fazem os três eixos todos iguais a 120 graus. Portanto, aquilo que acontece nesta perspectiva é que todos os ângulos são iguais e, digamos que assim, a escala da perspectiva, em termos daquilo que depois é o seu rebatimento, em todos os seus eixos vai ter a mesma configuração. Então, nós para fazermos o triângulo do rebatimento, temos que utilizar, digamos assim, uma fase do trabalho em que nós fazemos e desenhamos esse próprio triângulo. E esse triângulo, no fundo, o que nós fazemos é prolongamos o eixo Z, por exemplo, prolongamos o eixo Y e prolongamos aqui o eixo X. E agora, com todo o cuidado e num qualquer lugar, numa qualquer medida que não é, nem necessita que seja rigorosa, nós fazemos, digamos assim, uma marcação, então, aproveitando aqui esta perpendicular do tal triângulo auxiliar que nos vai dar e permitir fazer o rebatimento dos três eixos. Então vamos aqui fazer, reparem, no prolongamento do eixo Z, colocamos num sítio qualquer o nosso esquadro a 90 graus e fazemos aqui estes dois pontos no eixo X e no eixo Y. E agora vamos aproveitar também o prolongamento do eixo Y e aqui, a partir deste ponto, a 90 graus, com o prolongamento do eixo Y, sendo rigorosos, temos que tentar aqui ser o mais rigorosos possível. Vamos fazer aqui a 90 graus o lado esquerdo, neste caso o triângulo fundamental do nosso método auxiliar para rebater então estes eixos. E agora vamos utilizar aqui a outra construção, que é a do lado do triângulo que nos faltava. Então este é o triângulo fundamental, é um triângulo que nos vai permitir então fazer o rebatimento, digamos assim, do plano, que no fundo representará a representação em rebatimento de cada um dos três planos de projeção, neste caso o plano XY, o plano ZX e o plano ZY. Como é que vamos fazer isso? Então, o ponto zero que está aqui, se vocês agora repararem, o que é que nós fazemos? Vamos pegar no compasso e a meio da distância, ou seja, aqui, como os ângulos são todos iguais, o meio é exatamente este ponto. Então, a meio desta distância, onde o Z toca no triângulo fundamental aqui, nós utilizamos o compasso, eu vou fazer aqui azul, e fazemos muito simplesmente uma semicircunferência, neste caso. Reparem que há aqui uma falha, não está a bater mesmo no sítio certo, quer dizer que não há aqui um rigor a 100%, mas vamos agora fazer como se este, portanto há aqui talvez uma pequena, digamos que haverá aqui uma pequena falha que agora não nos vai incomodar em sobremaneira. E então, onde esta semicircunferência teve origem aqui, no centro exatamente, a meio, entre a distância que fica a meio deste triângulo aqui fundamental, aquilo que nós vamos fazer é esta semicircunferência e de onde ela toca no eixo Z, neste lugar, nós agora vamos exatamente fazer o quê? Vamos transportar, vou fazer aqui com uma caneta verde, vamos transportar esta, digamos que medida, que está aqui, e esta medida vai nos dar o ângulo que vai fazer depois de rebatido. Portanto, o rebatimento é feito desta forma. Portanto, aquilo que nós estamos aqui a marcar a verde é, no fundo, o Y e o X já rebatidos numa situação em que eu depois posso marcar a verdadeira grandeza quer das abscissas, quer dos afastamentos, exatamente utilizando esta medida que aqui está a 90 graus. Deste lado esquerdo será X rebatido, por assim dizer, era como se eu tivesse aqui X rebatido, e aqui Y rebatido. E aqui reparem que o ângulo entre os dois é sempre de 90 graus. Ora, o ponto O estaria o O rebatido aqui,
E agora, para nos facilitar, e apenas para nos facilitar, a marcação em termos daquilo que são as medidas de tudo o que, que vocês vão ter para desenhar, a marcação deste ponto, nós transportamos o O rebatido nesta linha Z, que está aqui, prolongada para baixo, a qualquer localização. Portanto, não há uma medida certa do O para baixo, é de onde vocês acharem que este O rebatido faz mais sentido ao vir, digamos assim, transportar daqui para uma qualquer posição em Z. Nós, por exemplo, vou colocar aqui, e agora aqui tenho, então, o O rebatido, e com a mesma inclinação que eu tenho aqui, eu transporto essa inclinação para aqui. Agora reparem, como isto é uma isometria, também não é difícil perceber que estes ângulos que nós aqui temos, que vão fazer 90 graus um com o outro, estes ângulos são de 45 graus para cada lado. Ou seja, eu vou ter aqui, eu vou utilizar aqui 45, 45. Porquê? Porque esta marcação que eu agora vou fazer deste O, que vai para aqui, vai nos trazer para aqui o X rebatido, que obrigatoriamente, quando eu trouxesse daqui a marcação a 90 graus, eu vou ter nesta posição, digamos, aqui, o meu Y rebatido. Então, o que eu aqui tenho é o rebatimento agora do X e do Y, que estando aqui em perspectiva, estão aqui em verdadeira grandeza. Ou seja, se eu quiser marcar agora as abscissas, eu agora posso marcar os centímetros certos e corretos em verdadeira grandeza neste eixo, que está o X rebatido, e aqui tudo o que é afastamento, eu marco aqui em I rebatido. Então, por exemplo, se eu tiver um ponto, vamos supor, um, um ponto que eu vou aqui colocar para vocês verem melhor a vermelho. Vou dar aqui umas coordenadas, por exemplo, aqui dá para vocês verem. Vou chamar o ponto A, vai ter 5 de abscissa, vou pôr 3 de afastamento e vou pôr 0 de cota. Então, como é que eu vou colocar as coordenadas deste ponto e a perspectiva deste ponto depois no exercício? Então, a primeira coisa que eu faço é, já sabemos que temos aqui a abscissa de 5, eu vou a este local e vou marcar 5 aonde? No eixo X, que está rebatido. Então, 1, 2, 3, 4, 5, vem para aqui, os 5, e reparem, abscissa 5. Eu não poderia vir marcar os 5 cm aqui no eixo X, que está em perspectiva, porque ele está distorcido. Ou seja, esta medida, na realidade, depois vamos perceber isso, essa medida, na realidade, está mais reduzida no X verdadeiro em perspectiva. Não no X que está rebatido, porque aqui os 5 cm são reais. Então, aquilo que nós fazemos para marcar os 3 de afastamento é, obviamente, e é mais fácil, se eu vier aqui marcar logo 90 graus a partir daqui, onde eu marquei aqui os 5, vou marcar aqui 3 de afastamento, e então estará aqui representado nem mais nem menos do que o ponto A, mas como se fosse, reparem, se aqui está X, se aqui está Y, é como se eu tiver aqui a linha X, então o A que está aqui é no fundo A1, ou seja, o A em afastamento. E eu a cota não vou poder por aqui, porque já vou explicar como é que este ponto depois é para ali colocado portanto, perspectivado. Portanto, reparem que este afastamento encontra-se aqui exatamente 3, medida 3 cm de afastamento. E o ponto A, que fosse 1, é aqui. Como não tem cota, a cota é 0, ele iria ficar com uma cota igual a 0, então isso iria provocar que nós não tenhamos o ponto numa posição de levantado do chão, ou seja, ele pertence ao plano x, y. Como é que eu transporto então estas medidas para aqui? Se eu as quiser transportar, eu pego no ponto, no fundo, que é o ponto A, e, reparem, onde está o x rebatido, que é aqui, eu teria que trazer este ponto, digamos que, para o eixo x. Então, reparem, a distância que vai daqui a aqui, que é a medida da abscissa do ponto A, ela, reparem, é mais pequena do que os 5 cm reais que tem aqui. Ok? Curiosamente, se vocês depois perceberem, e vão perceber isso também, se eu transportar a medida do afastamento do ponto A que está aqui, eu também a vou fazer paralela a Z para o eixo Y. Eu venho aqui e transporto diretamente esta medida que está aqui para o eixo Y. E tenho aqui os 3 centímetros de afastamento mais pequenos, portanto, digamos que distorcidos para menos do que a medida real, que são estes 3 centímetros aqui.
Então tenho aqui os 3 cm de afastamento e aqui tenho os 5 cm de abscissa. Então, ao transportá-los para ali, está aqui a perspectiva e aqui a perspectiva da medida da abscissa. Quando é que está então o A efetivamente no nosso lugar final, geometria em perspectiva? Ele terá também que ser transportado da seguinte forma. Reparem, todas estas linhas têm que bater certas. Então, o ponto A, ele será transportado numa paralela a Z e, se eu quiser ver onde é que isto acontece, se eu trouxer paralela ao eixo X, a partir da perspectiva dos 3 cm de afastamento, que é aqui, paralela agora ao eixo X, eu vou transportar esta medida para aqui e vou encontrar onde o A aqui vem encontrar a paralela a X a partir dos 3 em perspectiva, cá está o local final do ponto A. O ponto A vai estar aqui. E se também perceberem, se eu fizesse isto daqui trazendo paralela ao Y, ou seja, na perspectiva que está aqui dos 120 graus, reparem que a partir daqui, da perspectiva dos 5 de afastamento, quando eu trago paralela ao eixo Y, uma linha, ela também cruza e toca, dando a correta e colocação final do ponto, que é a perspectiva do A, que vai estar então no seu local final, em perspectiva mesmo, ou seja, o A está no chão aqui. E aqui é a perspectiva do ponto A. Aqui, digamos que é uma vista em projeção, neste caso horizontal, do ponto A, depois de termos rebatido quer o eixo X, quer o eixo Y. Eu vou continuar com o exercício num outro vídeo, onde vou mostrar como é que nós agora vamos desenhar, por exemplo, um quadrado para fazer uma perspectiva numa peça. Ok? Portanto, vou interromper este vídeo e depois vamos continuar a partir daqui no próximo.